E aí o Bolsonaro convocou manifestações, só que o principal ponto, obviamente que os argumentos deles foram argumentos muito toscos, né? Mas o principal dos argumentos, e o que gerou mais problemas para o Bolsonaro, foi o ataque reiterado ao STF. Ele falou o seguinte, ele atacou o Barroso nominalmente várias vezes, atacou o TSE, na figura do Barroso também, e deu a entender assim, esse Lula que foi solto pelo STF, vai concorrer, vão apurar a eleição para ele, esse cara vamos... Então assim, ele fez reiterados ataques ao judiciário, e aí, que este é o título do nosso programa, prestem atenção, porque isso ninguém nem precisa estar comentando, o judiciário já começou a reagir. Duas coisas aconteceram hoje que são centrais. A primeira foi decidido, agora pelo judiciário, e já entregaram para o Paulo Guedes, uma trolha de dívidas judiciais de 89 bi para ser pago em 2022. Nossa. Ou seja, todo espaço fiscal para fazer populismo, novo Bolsa Família... Acabou. Eles simplesmente, numa vingancinha só, toque. Tá bom, Paulo Guedes, vai lá. E a outra é o seguinte, o Alexandre de Moraes levantou e botou para andar aquele processo do Sérgio Moro sobre a intervenção do Bolsonaro na Polícia Federal. E falou, estão empurrando com a barriga, é para andar. E mandou a PF andar. A gente sabe muito bem que a PF hoje, uma grande parte dela, já está com uma animosidade enorme com o Bolsonaro. Já está tendo brigas internas ali dentro. Então, eu vou entregar a bola agora pro Ricardo. Foram duas movimentações num dia só do judiciário avisando o Bolsonaro, você quer brigar, garotão? Então vamos brigar. O Bolsonaro ele faz essas movimentações com um plano eleitoral, quer tocar uma manifestação agora nesse domingo com isso, mas às vezes, conhecendo o Bolsonaro, ele é muito tosco. Então ele não sabe as reais consequências do que ele está fazendo, né? Ele estava com um plano populista agora com o Paulo Guedes, aí ele vai lá e acaba de inviabilizar o plano populista. Passo a bola para você. Você acha que pode pintar um clima de guerra entre judiciário e Bolsonaro? Não, assim, esse clima de guerra entre judiciário e Bolsonaro já pintou há muito tempo. Eu diria que o governo Bolsonaro, desde o início, foi um clima de guerra com o judiciário. Só que aí tem um problema pro Bolsonaro. Se a gente for olhar o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, a gente vai ver que os poderes que foram descredibilizados foram o executivo e o legislativo, não o judiciário. Tudo que se tentou fazer em termos de vamos apurar a corrupção do judiciário, vamos chegar às instâncias superiores e ver o que está rolando, vamos fazer a lava-toga, isso e aquilo, nada rolou, nada foi para frente. Então o judiciário é, no Brasil, há muito tempo, o poder mais forte dos três. A gente tem três poderes básicos, executivo, legislativo e judiciário, e o judiciário no Brasil é o mais forte dos três. Nem sempre foi assim, mas hoje claramente é. O judiciário tem uma proeminência adquirida nos últimos anos que ele não tinha há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. O judiciário brasileiro hoje é outra parada. Inclusive, isso leva a grandes problemas na democracia, que é o fato de que esses ministros, às vezes, tomam para si certas atribuições que eles não têm. Então a gente vê muitos julgamentos a contrapelo da Constituição Federal, muitas ingerências em pautas de costume, tentativa de legislar no lugar do legislador. Isso acontece por quê? Porque o judiciário brasileiro está muito fortalecido no jogo democrático. A gente sabe que a teoria dos três poderes basicamente assinala que cada um desses poderes deve se equilibrar. Ou seja, eles se equilibram se combatendo mutuamente. O executivo equilibra o legislativo, que equilibra o judiciário, que por sua vez tem que equilibrar o executivo, e assim funciona a democracia. Aqui no Brasil, hoje, o judiciário tem mais força que os outros dois. O executivo foi maculado, digamos assim, a sua imagem, com tudo que a gente viu em relação ao PT e os presidentes anteriores. O legislativo, idem, a Lava Jato serviu, entre outras coisas, para escancarar o problema de corrupção no Brasil, e todo mundo viu isso aí, só que não houve a contraparte, né? O judiciário ele não se voltou contra si mesmo. Então, na briga do Bolsonaro com o judiciário, o Bolsonaro é mais fraco, ele perde. Outra coisa importante, essas duas tacadas que você descreveu são tacadas, assim, extremamente decisivas. Se a gente for colocar assim numa balança, isso que aconteceu é mais sério do que tudo que rolou na CPI. Porque, assim, isso, primeiro, a questão da PF é algo para impeachment, e segundo, é uma coisa que tem poder para alcançar muita gente, porque é um negócio que mexe com certo moralismo da classe média,
né, com a ideia de que o Sérgio Moro estava ali, ele saiu. Então tem toda uma simbologia que pode ser construída por trás disso aí. É uma notícia com muito potencial. Você tem um presidente que interviu na PF, que tirou o diretor lá para salvar o filho, isso é gravíssimo. Isso não é uma coisa, digamos assim, de difícil enquadramento semântico. Não é um negócio sutil. Isso assim é corrupção descarada. Isso é aparelhamento descarado da máquina pública. E caso vá para frente e tenha a conclusão, é para impeachment de vez. Já aconteceu isso aí, a conclusão imediata é: o presidente infringiu uma série de artigos aqui da Lei 10.059 do impeachment, cometeu crime de responsabilidade, porque ele não pode fazer isso, não pode usar a máquina pública ao seu bel prazer, e é dali para o impeachment, dali para sair. E a questão que você levantou aqui das dívidas destrói completamente a única chance do Bolsonaro se recuperar, que seria dar o auxílio emergencial. Ou dar um Bolsa Família renovado, o que seja. A gente comentou isso inúmeras vezes. A única chance do Bolsonaro se recuperar é fazendo isso. Se ele agora tem que lidar com uma dívida de praticamente 90 bilhões, ele não vai ter espaço nenhum. Ele já não tinha, na verdade, a situação do Bolsonaro já era trágica, porque ele já não tinha muito espaço. E aí se tentou fazer de tudo. Por exemplo, Paulo Guedes veio aí com essa inovação heterodoxa de taxar as grandes fortunas, desagradou todo o mercado financeiro, perdeu base de apoio, fez todo um rebuliço para conseguir ter o dinheiro de botar o Bolsa Família renovado. E aí vem isso aí em cima. Ou seja, ele perdeu este apoio, ele se queimou com essas figuras que estavam com ele até ontem, e agora ele não tem mais. Tem uma dívida que ele vai ter que lidar. Então a situação do Bolsonaro é terrível, é terrível. A única coisa que ainda segura o cara é um certo marasmo que a gente verifica aí na população, meio que as pessoas aceitando e tal. A gente até sente isso quando a gente vai falar de manifestação, né? Houve aquele hype. É a única coisa que segura ele. Só isso. É assim, falta de mobilização. Tendo mobilização e tendo esses fatos todos, Bolsonaro já era. A queda dele, assim, pra mim,